pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Talmidim Podcast. Hoje estou aqui com uma convidada super especial, mais uma convidada super especial, né? É uma pessoa que tem muita história para contar e a gente vai falar bastante. Eu acho que vai ser muito legal e também você vai poder sentir a presença de Deus através das histórias que a gente vai falar, de coisas, de testemunhos. E eu creio que vai ser de grande bênção. Então, hoje está comigo aqui uma missionária, uma mulher de Deus, a Elizabeth Cruz. Elizabeth Frisk Cruz, né? Isso, um prazer estar aqui, né, nesse podcast, poder contar aquilo que Deus ele fez, aquilo que ele está fazendo e aquilo que ele vai fazer na nossa vida, né? Momentos que a gente passou, a parte da minha história, é muito bom estar aqui mesmo. É uma alegria te receber aqui, seja bem-vinda. E a gente não se conhece há muito tempo, mas desde que a gente se conheceu, a gente se conectou bastante e isso é muito, muito legal, né? Eu gostaria que você começasse contando então para nós onde você nasceu e, enfim, né, se você é brasileira, porque eu sei que você já morou em outros países, então vamos vendo isso aí. Aham. Sou um natural de Porto Xavier, nasci no dia 12 de outubro de 1995, Hum. então e tudo tem uma história, né? Todos nós Uhum, temos uma história. E com 2 anos de idade, meus pais se mudaram para o Paraguai, né? uhum, Procurando uma condição de vida melhor, eles se mudaram para o Paraguai. Sou do interior de São Paulo, de Porto Xavier, né? E minha família foi morar para o Paraguai, um grande desafio. A minha infância eu passei no Paraguai, a minha adolescência, a minha juventude também. uhum, E eu posso dizer que o início das promessas de Deus começaram lá também, na uhum. cidade de Nova Esperança, Troncal 4. Isso aí. E os teus pais, eles são agricultores, e eles sempre foram agricultores? Sim, sempre foram, desde que eu me entendo por gente, a minha mãe dona de casa, cuidando da casa, meu pai, né, correndo com o plantio do soja, do milho e com máquinas e tantas outras coisas, né? Então, sempre foram agricultores, sempre Sim. plantando, sempre colhendo e querendo ou não, a vida de quem mora no interior, ela traz algumas reflexões, né? Hoje eu posso dizer que eu posso tirar algumas reflexões disso, né? De Sim, conhecer uma cultura, de saber como é plantado, posso tirar algumas reflexões do dia a dia. sim. E quando você foi para o Paraguai, os teus pais falavam em português com você. Lá você estudou em espanhol, né? Como foi essa questão de falar em português com os pais e em espanhol, estudar em espanhol e tudo isso foi difícil para você ou foi tranquilo? No Paraguai, né, no tempo que eu fui e hoje, tem uma comunidade muito grande de brasileiros lá, né? Uhum, É muito comum você ver brasileiros e a cidade onde, né, a minha família residiu também tinha muitos brasileiros lá. Na escola era, né, obrigatório o espanhol. Não me lembro como que foi difícil, porque do pré-escolar, né? sim, Eu já entrei no pré-escolar e para mim foi algo normal. Tive uma sim. facilidade muito grande, gostava muito de ler. Eu me destacava na leitura do espanhol, Uhum, então não vi dificuldade nenhuma nessa parte. uhum. E você chegou a aprender alguma coisa do Guarani? Cheguei a aprender, mas esqueci, porque é um idioma muito Sim. difícil, né? Muito, alguma coisa eu sei, né? Até 10 ok. Contar até 10 Oh! ok. Mas o resto é um idioma muito difícil Sim, é mesmo. muito diferente, né? Muito. Diferente, a escrita, a Uhum, pronúncia das palavras é um pouco mais complicado. sim. E aí, com quantos anos você voltou para o Brasil? Em todo esse tempo, né? Minha família morou 17 anos lá, meus pais. Mas com 17 anos eu vim morar pro Brasil, Uhum, né? Com meus avós, eu vim junto com eles, eles fizeram uma visita lá e eu vim junto com eles que eu queria estudar. sim. E fiquei 6 meses no Brasil, não aguentei a saudade, né? Foi um período assim bem difícil, né? A primeira vez que eu saía de casa, eu estava longe da minha casa, os meus pais, né? Não Uhum, tinha quase nenhum contato, porque aquele tempo não tinha WhatsApp, né?
era muito difícil, a internet também era muito difícil. Sim. Então, eu não tive uma comunicação com os meus pais sempre. Então, veio a saudade e eu Sim. fui, né? Deu 6 meses, eu voltei para casa, né? Voltei para o Sim. Uhum. Paraguai. Foi uma experiência que hoje me ajudou, né? A aprender e amadurecer a questão da distância dos pais, né? A Uhum. convivência com os pais. Sim. E você sempre foi cristã desde que você nasceu? Você se criou dentro da igreja ou isso foi acontecendo ao longo da tua vida? Olha, é muito interessante essa pergunta. Eu acho muito interessante, porque ser filho de cristão não quer dizer que você é cristão, Sim, né? Que verdade. você conhece Jesus, que você tem uma intimidade com ele. Eu cresci dentro da igreja, né? Ia para os cultos, me batizei aos 15 anos e teve um acontecido que marcou essa história, né? Marcou os meus 15 anos. Porque um dia depois que eu fiz 15 anos, meu pai se acidentou. Um acidente bem complicado, né? E depois de 2 semanas que ele se acidentou, eu fui batizada. Né? Uhum. Então, meu pai estava ainda todo enfaixado, ele tinha quebrado a clavícula, então a gente estava numa situação. Foi o meu batismo, mas ao mesmo tempo me marcou, né? E eu acho que é uma das coisas que eu nunca vou esquecer. E nisso tudo, né, como adolescente, fui crescendo. Passei por uma fase difícil na minha adolescência, né? A depressão e tem também a história da minha família por trás disso, né? Uhum. Aquilo que Deus proporcionou para aquele tempo. Então, Deus moldou, foi um tempo onde Deus moldou, Deus nos levou para o deserto, né? A minha família, para trabalhar, né? Uhum. Tem aquela frase, o deserto é a escola de Deus, É né? verdade. Então, é onde a gente aprendeu a confiar nele. Mas eu não desenvolvi uma intimidade muito grande, sabe? Com Deus. Não Uhum. desenvolvi isso. Eu fui desenvolver isso agora, há uns anos Uhum. atrás. Por incrível que pareça, não, os anos que você está dentro da igreja não diz se você serve a Deus ou não serve. Sim. É teu testemunho. Então, eu fui crescendo, uma adolescente, né? Entrei pro grupo de jovens, fiz parte da turma Kids, né? Uhum. Entrei pro grupo de jovens, mas eu era muito quieta, né? Sim. Era muito tímida, muito quieta, no meu canto. Tinha algumas amizades, mas não posso dizer que eram amizades Uhum. profundas, né? Mas nisso tudo eu comecei a cuidar da casa, né? Aos meus ombros recaiu uma responsabilidade de cuidar, né? Das coisas do dia a dia da Uhum. casa, ajudar minha Sim. mãe, trabalhar. Então essa questão até hoje eu falo, eu não aproveitei muito minha adolescência, minha Sim. juventude, né? Mas eu vejo nisso tudo um cuidado de Deus, uma proteção de Deus, Sim. né? Onde ele, no ambiente onde eu estava, ele proporcionou esse cuidado. E eu muitas das vezes não entendia. Hoje eu posso dizer que eu Sim. entendo, né? Mas isso eu dou graças a Deus, porque ele, das suas 1000 formas, ele cuida da gente, né? Uhum. É, tem uma parte da tua história que, inclusive, você mencionou, né? Que você teve uma parte ali que você teve depressão, né? Sim, Gostaria que se você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso, como que foi desenvolvendo isso, essa depressão, né? E o que que você sentia realmente. É uma coisa que muitas pessoas têm, né? E é muitas vezes verdade. não conseguem decifrar ou explicar, né? Então, gostaria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso e também de como você conseguiu sair disso, né? Eu posso dizer, eu não me lembro de como eu cheguei, Uhum, né, nesse quadro. Hoje, com um olhar mais maduro, com algumas experiências, eu posso dizer que eu fui curada, né? uhum, Eu vou começar algumas partes sim, falando de mim. Eu era uma pessoa muito orgulhosa, uhum, né? A minha família tinha uma certa estabilidade financeira. uhum, E quando Deus começou a trabalhar na questão financeira da minha família, Deus começou a tirar tudo. Deus uhum, começou assim, do nada, a safra que era para dar não deu, aquilo que era para produzir não produziu e Deus vinha falando. Eu me lembro claramente de uma vez que Deus usou um pastor para falar pro meu pai que
ele ia ser provado como ouro no fogo. E a segunda vez ia ser maior do que a primeira. Então Deus foi afunilando, sabe? Foi afunilando, nos levando para a vontade dele. É porque hoje eu entendo que era a vontade de Deus. Porque sem algumas marcas na nossa vida, a gente não adquire a sabedoria que a gente precisa ter, né? Então esse período foi, né, para mostrar que também tem outras pessoas que precisam do cuidado de Deus. Eu sei que tem milhares e milhares de pessoas que vão ver esse vídeo. Talvez elas vão dizer, não, eu tive esse quadro, eu também tive essa situação, estou passando por essa situação e eu acho que eu estou sem saída. Mas Deus sempre ele tem uma forma de trabalhar na nossa vida, né? E ele trabalha, Deus nos usa, né, para sermos instrumentos de cura também. Sim. E nisso eu comecei a ter, eu era muito orgulhosa, tinha as coisas, eu era muito orgulhosa. E Deus sabia do propósito que ele tinha, Sim. do chamado que ele tinha, e esse orgulho não fazia parte da minha vida. E Deus começou a moldar, Deus começou a trabalhar. E eu me lembro que eu queria as coisas e eu não podia ter. Né? Minha família, meu pai e minha mãe não tinham condições de me dar aquilo, uma adolescente, né? Todo Sim. mundo gosta de estar na moda, tá legalzão, né? Sim. Tá bem apresentado, né? Eu tinha, mas aquilo que eu queria, eu não podia ter. E foi o tempo, foi passando, e eu me lembro uma manhã que minha mãe passou a manhã toda no quarto, eu me lembro desses momentos que ela tirava para consagrar. E uma coisa que eu não esqueço é que ela sempre me levava para as orações da manhã. Uhum. Né? Das 6 às 7 da manhã tinha momentos de oração na igreja, no círculo de oração. Uma coisa que ela sempre me levava era no círculo de oração. E ela acordou aquela manhã, eu estava fazendo o serviço da casa, porque eu estudava à tarde. E ela falou assim, eu falei, mãe, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero poder comprar isso. Ela falou assim, Beth, você não pede pra mim, que eu não posso te dar. Dobra os teus joelhos, ela falou pra mim. Essa é uma coisa que eu não esqueço. E, e eu não entendi, porque um adolescente, ele só quer saber aquilo que, Que ele quer. que quer, que as suas emoções, né, que ele seja feita, vamos dizer, a nossa vontade, né? Sim. E nisso eu comecei a ficar mais retraída, Uhum. não falava muito quieta. Eu passava horas e horas, às vezes, no computador, naquele tempo tinha. E eu comecei a me afastar de pessoas, comecei a ficar no meu canto, comecei a ficar retraída. Às vezes, eu não podia olhar para um espelho, não podia olhar para minha imagem no espelho. Isso afetou a tua autoestima Afetou também. muito minha autoestima, afetou. E, e foi passando o tempo, eu fui me retraindo, perdi a vontade da, vamos dizer, a vontade da vida, de Uhum. viver, de aproveitar. E era trabalho, igreja, escola, era assim, né? Uma adolescente trabalhando, ajudando a mãe, estudando em casa. Então não tinha muitas pessoas. E eu creio que também não teve alguém que proporcionou um olhar de cuidado, Sim. né? A partir disso, né? Dessa situação. E eu lutando sozinha, eu me lembro de uma vez eu dobrei meus joelhos na cama. Eu falei, Deus, eu não tenho mais força. Eu não aguento mais. Eu só orava assim, Deus, eu não tenho mais força, eu não posso mais, eu não consigo mais, eu não aguento Sim. mais. E foi indo que foi um culto na semana, eu não me lembro se foi numa quinta ou numa terça. Deus usou alguém para falar. Ele falou assim: Deus hoje está te curando da depressão. E houve uma mudança na minha vida, né? Ali, Você aceitou isso? Você. aceitei essa cura e eu passei a, a pouco a sair da situação que eu tava. Mas como tudo, né, algumas coisas deixam as suas marcas na Sim. nossa vida, né? É isso mesmo. E é muito interessante, né? Porque a gente até conversou um dia sobre isso, né? Sobre que às vezes falta essa acolhida, né? Essa compreensão, né? Eu acho que isso falta muito ainda dentro das igrejas. A gente precisa estudar mais sobre isso, aprender mais sobre isso, né? Para saber lidar com pessoas que estão passando por essa situação. Hoje eu olho e eu
com um outro olhar. Sim. Com outro olhar. Porque eu sei que tem jovens dentro da igreja com complexo de inferioridade. Sim. Eu sei que tem jovens que eles estão mergulhados no mundo da internet, né? E quando eu falo internet, né, a questão da pornografia, tantas Sim. outras questões, né? Viciado em tantas outras coisas, porque é aquilo que diz, o vício é uma coisa que você vai experimentando de pouquinho, né? De pouquinho. Eu posso dizer que eu tava, sim, entrando por esse caminho, né? Eu gostava de assistia, né? Gostava de assistir vídeos e vídeos e vídeos e vídeos, uma coisa vazia. Sim. É uma coisa vazia. Mas você ali, você vai criando um círculo vicioso, vai indo, vai indo. E por incrível que pareça, o trabalhar de Deus foi me arrancar, né, da minha casa onde eu estava e me trazer para o Brasil para ele cuidar de mim. Sim. E ali, Deus, de alguma forma, eu pude ter uma intimidade mais com ele. Eu pude me aprofundar, porque no interior você não tinha internet, você não tinha. Sim. Só era rádio, não tinha um telefone, não tinha nada. Então ali eu comecei a me desvincular disso, né? Não foi fácil, foi um período difícil. Porque assim, de supetão, né? Ser arrancada daquela bolha que eu estava e ser jogado para um lugar onde não tinha recurso nenhum para alimentar o meu vício, alimentar as minhas vontades, é como agora se vira, né? Agora se vira. E ali eu aprendi a confiar em Deus. Né? Ali eu aprendi a ter uma intimidade maior com Ele. Né? Aprendi a buscar mais Ele. E foi por esse caminho, foi indo. É isso aí. E é muito interessante, né, ouvir essa história aí. E agora eu gostaria de saber, assim, desde quando que você sentiu que você tinha um chamado, né? Porque você falou que se batizou, mas ainda não teve esse relacionamento muito forte com Deus. Quando que começou a mudar isso e você começou a sentir que você tinha um chamado, né? A gente vê o teu chamado missionário, a gente vê, né, que você tem realmente algo especial, assim, de Deus. E quando que você começou a sentir isso, assim, mais profundo? Bom, Deus ele vinha falando comigo desde a minha adolescência, né? Ele falava que ele tinha uma grande obra na minha vida. Sim. Eu me lembro a primeira vez que Deus usou. Eu só lembro disso, né? Que Deus usaria as minhas mãos para curar outras vidas, né? Uhum. Era para mim abrir as mãos, né? Que Deus derramaria uma unção de cura, né? Sobre minhas mãos e era para mim colocando a mão na cabeça das pessoas, né? E eu, como inexperiente que eu era, né? Eu comecei a abraçar as pessoas e colocar a mão na cabeça, né? Eu não sabia. E não era mais retraída, então não era Sim. muito ligada. E dali Deus vinha falando, né? Tem uma irmã no Paraguai, até hoje, a Madalena, uma pessoa que eu estimo muito, né? A vida Uhum. dela, porque foi algo que Deus usou a vida dela também como um cuidado na nossa família lá. E ela faz parte dessa história também. Então, ela sempre ouvia, né, das vezes que Deus falava. E a minha família também, a minha mãe sempre estava presente no momento que Deus falava, né, meu pai. E sempre, todas as vezes que dava um congresso, Deus usava. Você vai ser um dinamite, Deus tem grande obra na tua vida. E assim foi. Foi um longo período, foi um longo tempo. Isso só no Paraguai, né? E a minha família se mudou para o Brasil, né? A gente veio morar para o Brasil Sim. e eu como que abafei isso, né? Quis abafar, quis tampar, não queria mais isso, né? Eu queria buscar um trabalho, né? Uhum. Terminar meus estudos, né? Estava terminando o ensino médio, aí vim para Santa Rosa trabalhar, né? E nesse tempo eu fiquei assim, né? À deriva. Antes, Deus só falava comigo. Mas houve um tempo em que ele se calou, né? Sim. Nos primeiros anos que a minha família veio pro Brasil, né? Deus permaneceu em silêncio na minha vida, né? Não falava. E eu também, assim, eu comecei a meio que trabalhando, ia para a igreja, mas ia por ir, Sim. né? Não tinha aquela intimidade, aquilo que Deus desejasse que eu buscasse ele, sabe? Uhum. E foi indo, né? Foi indo, foi passando os anos, foi se indo. Mas eu acho interessante que tem um filme que me marcou muito, que é um menino, né? É um filme que conta a história na África, né? Uhum. Eu creio que é Moçambique.
E ele vai contando a história desse menino, daquelas crianças que passam, que os pais têm AIDS e tal, e vai passando aquele retrato que mostra, né, o retrato da África, né, a fome, pobreza, miséria, morte, né. Sim. E eu vendo aquele retrato, começou a acalentar algo no meu coração. E eu me lembro que eu sempre orava por um país específico, e foi indo, né. Mas isso parou por ali, né. Mas eu sempre tinha questão de missão sempre ardia no meu coração, né? É inevitável para quem Deus coloca isso no coração, né? O desejo de ganhar nações, o desejo de ganhar povos, tá sempre ali. Mesmo que a gente tenta abafar, mas tá ali. É como o coração pulsando, não sai, né? É aquele fogo que arde, mas que a gente às vezes tenta jogar um balde de água fria, mas tá ali. O Espírito Santo não deixa morrer isso dentro de nós. E foi indo, foi passando o tempo. Eu estudei, terminei o ensino médio. Surgiu a oportunidade da primeira vez ir para a Alemanha, né? Fui para a Alemanha, né? Conhecer um pouco. Sim. Foram 3 meses. Aí voltei de volta. E foram experiências assim, mas o chamado estava ali. Nada concreto, né? Mas Deus não deixou morrer o desejo pelas nações. E você fez o seminário, né? É, quando foi que você decidiu assim, não, eu quero fazer o seminário, eu quero isso, e você começou a correr atrás? Quer dizer, foi algo repentino. A questão do Uhum. seminário na minha vida foi algo repentino. Eu Uma não me decisão esqueço. rápida. Eu não me esqueço como tudo aconteceu, uma coisa que eu não me esqueço. Não me esqueço quando me ligaram dizendo, olha, Elizabeth, você foi aceita no seminário e tal. Eu não, quase não acreditei. E foi um período que eu estava passando, né, na minha vida. Eu falei, Deus, eu não quero mais essa situação. Uhum. Porque quando Deus tem um chamado na nossa vida e a gente se acomoda, Sim. você não está no lugar onde quer para estar. Uhum. E parecia que nada fazia sentido para mim onde eu estava. Né? A forma que eu estava indo para a igreja, a forma que eu estava adorando a Deus, não fazia sentido, porque não era isso que Deus queria. Deus Sim. queria mais de mim. E eu me lembro que eu fui pregar, era entre as primeiras vezes que eu comecei a pregar, e eu era na virada de ano, foi em São Paulo das Missões, eu me lembro muito bem daquela noite. O vizinho que estava do lado da igreja estava atribulado, ele só soltava fogos de artifício, então foi assim uma noite bem difícil, sabe? Sim. Mas na volta para casa, eu falava com Deus no meu coração, falava, Deus, eu não aguento mais a forma como que eu te sirvo, eu não aguento mais a forma como eu estou, eu quero uma mudança, eu falava para Deus. Proporciona isso, proporciona um meio, me tira desse lugar e me leva para um lugar onde tu vai cuidar da minha vida, tu vai sarar as feridas que precisam ser saradas e tu vai me restaurar. Me tira daqui. Isso era dia 31. No dia 1º, eu me lembro que o pastor Jonatas veio lá em casa, ele passou por lá à tarde, e ele falou acerca do seminário, e eu estava procurando, eu comecei, né, no dia 1º, eu falei, mãe, eu falei para minha mãe, eu falei assim, eu não quero mais, eu quero ir para um seminário, eu quero estudar alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa, voltar da obra de Deus. E o pastor Jonatas veio lá, né, porque o Jefferson, eu acho que é primo dele, né, ou sobrinho, agora eu não me recordo, estava estudando o seminário, o CTM Vida. E aí ele veio, não, olha, tem um seminário assim, tal, né, lá em Santa Catarina, Blumenau, né, procura saber, olha, nas redes sociais, né, e eu já anotei o lugar lá, onde que era, e fui procurar, fui pesquisar, né, o CTM Vida, e entrei em contato. Entrei em contato logo também, né, a decisão, e foi indo, sabe, foi acontecendo, e eu fui correr atrás das coisas, eu fui atrás da papelada que precisava, né. E eu me lembro que no dia que eu fui enviar todos os papéis, né, tem todo o requisito, né, que eles precisam, e era para mim ler, né, tinha uma leitura obrigatória. Essa eu não me esqueço nunca. Eram 3 livros que era para nós ler. Tem o Fator Melquisedeque e tinha mais 2.
Agora eu não me recordo os nomes. Mas eu li os 3 livros numa noite. Fiz um resumo, não sei como. Eu só sei que eu passei a noite inteira acordada lendo aqueles 3 livros. Fiz um resumo dos 3 e enviei os 3, né? Aí, depois que eu cheguei lá, né, me falaram, não, você só precisava entregar um. E aí eu acho que era tanta vontade de ir que eu fiz os 3, né? Eu pensei, não, vou fazer os 3 de uma vez. E eu fiz os 3, enviei os 3, mas foi indo, né? Bem quando eu recebi, né, a notícia de que eu entrei, Uhum. meu pai estava viajando, foi viajar, né? E nisso tudo eu vi um cuidado de Deus, né, sobre minha vida em questão financeira, porque foi o ano que, como a gente vive, né, o sustento da minha família é da roça, né? Sim. E foi um ano que menos deu morango. Minha família trabalhava com produção de morango, né? Uhum. Plantava morango, colhia. Foi um ano que menos deu morango. E foi um ano muito difícil porque minha mãe ficou doente também. Ela ficou um tempo bem, bem doente, né? Ela passou um período bem crítico, né? E foi indo, né? Quando eu cheguei, eu falei, Deus, e agora? O que eu vou fazer? Porque quem pagava as minhas mensalidades era minha família, né? Sim. E tanto as minhas mensalidades como me sustentar lá. Era minha família que estava lá apoiando e lutando para acreditando no chamado que Deus tinha na minha vida. Sim. E eles colheram esses frutos, né? Mas de alguma forma Deus nunca deixou faltar, tanto para mim quanto para eles. Glória a Deus por isso, né? É. E eu me lembro que Deus usou uma colega de seminário nos primeiros cultos que a gente teve lá. Ela falou assim: não se preocupe, da tua família eu tô cuidando, dos teus eu tô cuidando. Mas a gente é meio teimoso, né? Sim. A gente quer, falou, não, Deus, a situação tá assim, né? E eu, muitas vezes, eu pensei em desistir, né? Por essa questão. Eu pensei em desistir, pensei em largar. Há quanto tempo é o seminário? É 1 ano e 6 meses. É bastante tempo, Foi 1 ano e 6 meses. 3 meses de estágio, né? Uhum. Então foi assim um período de prova, período de cura, um período de cuidado de Deus, mas graças a Deus que nos dá vitória, né? É verdade. E o teu estágio foi na Argentina, é isso? Foi Rio Quarto, Córdoba, não esqueça. E como é que foi essa experiência? Olha, foi uma experiência marcante. Marcante, não pela questão de ser uma outra cultura, porque eu acho que o Deus, quando ele tem um projeto transcultural na nossa vida, ele permite que a gente conheça isso, né? Sim. Conheça, viva em outro lugar e a gente cria experiências, né? Sim. Então, como eu morei um tempo no Paraguai, não era muito difícil, né? É muito parecido. Sim. É claro, a cultura em si é muito diferente, né? Muito diferente. Mas foi um tempo de muito aprendizado. Deus me deu uma companheira, Abigail. Eu nunca pensei que eu poderia ter, sabe, uma amizade tão grande, assim, com... Deus colocou a primeira amiga, assim, que Deus foi colocando na minha vida, sabe? E a gente viu o que Deus fez, e ela era brasileira, não falava nada em espanhol. E ela foi como missionária mesmo, ela ficou 1 ano na Argentina, né? E essa ponte, a questão do espanhol para ela era difícil. Então, isso também eu ajudei ela, né? A primeira vez que eu preguei em espanhol, preguei mais, não sei se preguei mais em portunhol do que em espanhol, né? Mas Faz parte. foi tremendo. Sim, é verdade. É uma coisa que às vezes eu falo, né? Porque quem mora na Argentina muitas vezes pensa que a cultura do Brasil e Argentina é, tipo, praticamente igual. E às vezes eu Não. tento falar, não, é muito diferente. muito Eu também diferente. senti isso quando eu vim pro E Brasil. mais a questão que sai da fronteira, né, do Brasil sim. com a Argentina, que vai indo mais ali, Córdoba é considerado o coração da Argentina, Sim. né? Sim. Então, a gente teve uma igreja local lá, né? Participou lá, ajudou, aconselhamento, a gente trabalhava com as crianças, discipulado, a gente trabalhou muito com discipulado de adolescentes, né? A questão trabalhar com o Ministério Infantil também.
Foi ali que eu comecei a desenvolver algumas coisas. A primeira vez que eu trabalhei com fantoches, trabalhei, né, nisso com as crianças, né? Elas gostaram muito. E foi indo. O meu prazo era 3 meses, então eu fiquei só por um período. Mas ali se continuou um trabalho, né? Sim, E depois veio a pandemia e trouxe, sim, né, resultados tristes, né, para a questão do campo missionário. sim. Mas foi um lugar que me marcou muito, Córdoba, um lugar muito gostoso. A questão da Argentina, que é dito que a Argentina é a Europa, né, da Sim. América Latina, é muito real, porque a construção, né, quem vai mais pro centro da Argentina vê isso, né, as construções mais clássicas, né, Sim. mais castelos, mais palacetes, né, aquela coisa toda bem monumental, né, mas eu gostei Sim, muito. é. E antiga também, né? Muitas. Uhum. Sim. E depois disso surgiu a oportunidade de você ir para a Alemanha, né? Antes do seminário você já havia ido ou isso aconteceu depois? Já havia ido duas vezes. Ah, Foi sim. 2 vezes, Uhum. né? Pude ir, né? Conhecer outros países, conhecer uma outra cultura, um Sim. outro idioma, né? Totalmente diferente. E depois que eu saí do seminário, né? Eu fiz um estágio no Paraná, né? Da Confissão da Igreja de Cristo. Hoje, né? Com meu esposo, somos coordenadores aqui do campo de Santa Rosa, né? Do grupo de Uhum. jovens da Igreja Assembleia de Deus. Mas eu fazia parte, né? Quando estava no seminário, fazia parte da Igreja de Cristo, né? Uhum. E eu fiz o estágio em Marechal Cândido Rondon, no Paraná. Uhum. Né? Fiquei lá em torno de uns 9 meses. Uhum. E bem nesse tempo surgiu a pandemia, né? Uhum. E eu voltei para casa, né? Minha mãe falou assim: não, fica em casa, né? Eu quero você um Sim. tempo em casa. E eu fiquei em casa. E surgiu a oportunidade de fazer um prático na Alemanha, Uhum. né? O agricultor tem essa facilidade de poder ir para a Alemanha, né? Principalmente Sim. aqui da região tem essa facilidade. E eu fui lá, né? Eu e meu irmão, Moisés, a gente foi para lá. E foi quase inacreditável, né? Porque eu creio que as documentações elas começaram a ser feitas, né? Uhum. Em outubro ali, né? Final de outubro. E a ideia é para nós ir em dezembro, né? E é uma coisa que nunca aconteceu, porque geralmente demora muito tempo essas documentações, né? Demora em base de 3, 4 meses, 5 meses, até um ano, né? Uhum. Dependendo, demora até um ano. Então é mais difícil, né? Sim. Um rapaz que foi junto com nós, a documentação dele já estava andando há 6 meses, né? Então quase não acreditou que ia ir Sim. junto, né? Mas deu tudo certo, a gente foi. Mas nisso tudo eu tive experiência com Deus, né? Porque quando eu cheguei no consulado, você tem que falar, ó, tem pelo menos entender um pouco de alemão, né? Sim. Eu entendo, mas não falo. Sim. Eu entendo um pouco, mas não falo. Não sou fluente, né? Não tenho uma Uhum. fluência maior, né? Posso dizer que ele é iniciante ali, sabe? Uhum. Mas quando eu cheguei no consulado e a gente recebeu toda a documentação, a gente conseguiu, né? Precisava ir nessa entrevista. Quando eu cheguei naquele consulado, eu vi aqueles aviões subindo e descendo, ali era perto do aeroporto. Eu falei, Deus, se tu tem um propósito comigo, se tu tem algo, Senhor, tu tem alguma coisa que tu quer através da minha vida, se tu quer falar nesse lugar, nesse país, Senhor, que eu não precise falar uma palavra, né? Que eu não precise falar nada. E foi algo tão incrível que ali no, vendo os papéis, ele pegou a documentação, tudo. Ele só pediu para mim colocar as digitais no leitor da digital, tal, pediu meu nome, só isso. Eu só dei as minhas digitais e só entregou um papelzinho para mim voltar dali para retirar o passaporte carimbado. Não precisei falar nada. Então ali eu vi o cuidado de Deus. Porque Sim. geralmente uma questão, né, desse nível, Uhum. né, tem uma entrevista e como eu vi o cuidado de Deus ali, eu falei, não, Deus tá no negócio, né? Sim. Sim. E aí lá você trabalhava na Alemanha? Sim, trabalhei, né? Como é um estágio de para aprender, né? Uhum. É um estágio voltado à questão, né, da agricultura. Sim. Então eu trabalhava mais com plantas, cuidava de plantas, Uhum. regava, né?
aprender as técnicas que tem lá, né? Então, eu comecei a aprender, né? Eu já sabia em casa, mas a questão mais da jardinagem, trabalhar com plantas, né? Cuidar do jardim, né? Plantar, porque lá é diferente, o clima é diferente, a Sim. terra é diferente, né? Então, todo esse cuidado em questão de plantas eu aprendi lá, né? E pude aprender um pouco da cultura, um pouco Sim. também da questão da a igreja hoje, né? Na Europa, né? Sim. Mas foi um tempo onde Deus me levou para um cuidado dele também. Sim. Teve alguma coisa assim que te impactou ou que te marcou assim mais estando na Europa? Teve. Até hoje de manhã eu tava pensando sobre isso. A gente fez uma viagem para Amsterdã, na Holanda. E como todo mundo sabe, né, a Holanda hoje é um país muito liberal, né? A Sim. questão da eutanásia, a questão das drogas, né? É um país muito liberal. E a gente foi conhecer a Holanda, né? Foi conhecer Amsterdã. Eu não. Outras vezes eu fui para a Holanda, mas não tinha chegado até Amsterdã. E era ali pós. Tava saindo da questão da quarentena. Era os primeiros dias depois da quarentena. E a Europa estava toda fechada, né? Questão Sim. de turista, tava tudo fechado, né? E a gente tava no motorhome. Eu me lembro de que a gente saiu, era bem frio assim. A gente saiu e foi caminhar ali num dos bairros que é famoso ali, Sim. né? Para quem vai para Amsterdã, a questão do bairro vermelho ali, né? Que é o bairro onde existe as prostitutas em vitrine, né? É um bairro muito famoso ali. Só que questão da pandemia tava tudo mais quieto, mais fechado, né? Não tinha aquela movimentação que normalmente tem. E assim a cidade muito suja, sabe, bem parada. E cada lugar que você passava, cada canto que eu passava ali, era aquele cheiro de droga, aquele cheiro, sabe, de maconha. E eu fui passando e isso começou a me angustiar muito. Você sentiu esse peso Eu sentia espiritual? esse peso e eu no meu coração falava, meu Deus, uma nação que antes, né, nasceram, né, tantos homens de Deus, né, a Europa, ela foi um berço, né, de missões ali, os reformadores surgiram dali, né, grandes missionários, grandes avivalistas, né, e eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui dentro do meu coração? E aquela pressão, sabe? Até hoje, se eu me lembro daquele momento, aquele dia, eu sinto um aperto no meu coração e Deus começou, sabe, a inquietar meu coração. Sim. Inquietar meu coração. Então, eu acho que foi uma das experiências mais marcantes que eu tive lá, né? Um choque que Deus me deu, né? Uma angústia, sentir a dor, sentir a angústia, né? De pessoas que estão sem salvação. Porque hoje, né? A Europa vive o pós-modernismo, Sim. onde o cristianismo não é mais essencial e realmente a grande maioria tanto franceses, alemães, né, uh, holandeses são ateus, né? Grande Sim. parte da maioria são ateus. E tem um site, né, tem uma missão que trabalha com isso, né? Às vezes eles passam vídeos, né, sobre a missão na Europa, né? Eles têm missionários lá e é triste a realidade do evangelho hoje na Europa, do cristianismo hoje na Europa, né? Sim. Sim. É, às vezes é difícil de acreditar, né? Porque de lá que veio e agora as pessoas daqui têm que ir pra lá, né? Pra Sim, tentar reavivar um pouco, né? e quando eu estava no seminário, eu li a história do irmão André, né? O livro do irmão André, que hoje é o Portas Abertas, né? E eu li aquela história e olha, não pude, né, chegar a ter contato, tanto com a Missão Portas Abertas, mas eu fui na cidade onde ele cresceu, onde ele deu os seus primeiros passos, né? Ele contando na história, sabe? O livro dele. E eu me via lá e aquilo lá me impactou muito, porque dali surgiu um homem que revolucionou toda uma Europa ocidental, né? Sim. Ali o leste europeu, onde ele levava as Bíblias, onde ele traficava as Bíblias, né? E essa história, e poder estar ali na cidade onde ele cresceu, e também tem o livro da Corey, a família dela juntava refugiados, né, no tempo da Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial.
o pai dela escondeu judeus dentro da casa, né? Da casa dela. E poder estar ali na cidade onde ela cresceu, né? E você falando, meu Deus, eu tô aqui onde pessoas mudaram o mundo, né? Sim. Onde pessoas que levaram o evangelho para outras nações e você vê né, sabe, uma situação que é hoje é muito confrontante para Sim. quem tem o chamado missionário. Sim. Sim. E, e estando na Alemanha, você conheceu o seu esposo, né? Através de indicações, digamos assim. Mas antes disso, eu gostaria de falar com você, assim, de como foi esse tempo de espera, assim, né? Porque você viajou bastante, você estudou, mas a gente sabe que as moças sonham com casar, com namorar, enfim, né? E como que foi esse tempo de espera? Foi difícil? Esse tempo, ele tem aquela questão quando você volta a fita, sabe? Volta Sim, uns anos atrás. Quando eu estava no seminário, eu tinha muito essa preocupação, né? Meu Deus, eu sim, vou sair do seminário, o que vai ser agora, né? O que vai acontecer de mim, né? Eu vou ficar em casa, eu preciso casar, né? Preciso dar um jeito, né? Formar uma família, né? Essa é a minha sim, preocupação. E eu falava, Senhor, cadê, né? Cadê? E foi indo, foi passando o tempo de seminário, fui orando. E eu acho interessante que teve alguns momentos de oração, né? Quando nós ia para casinha de oração, tinha um lugar lá, a gente tinha hora, podia marcar uma hora lá, né? uhum, Era o nosso horário lá. E eu entrava naquela casinha, às vezes eu orava lá no pátio, tinha uns açudes, né? Tem ainda uns sim, açudes lá. E eu caminhava por lá e orava, né? Orava muito. E meditando, eu falava, Deus, aonde ele estiver, eu não sei quem é, não sei como é, não sei o físico, não sei nada. Eu falei, mas cuida dele, cuida do coração, cuida da vida dele, né? E eu orava a respeito dessa pessoa que eu não conhecia e nunca imaginei quem seria, né? Só sim, orava para quem ia ser, né? O Senhor, onde está meu futuro marido, né? Cuida dele, aonde ele estiver. E foi assim, sabe? Foi um tempo que eu tava orando. Quando estava terminando o seminário, a gente estava se preparando para ir para o estágio, teve um tempo de uma capacitação intensiva. E eu estava terminando a leitura da Bíblia. E teve uma parte ali que Deus falou muito no meu coração, o Espírito Santo falou muito no meu coração. E foi indo, né? Deus começou a ministrar, ministrar. sim, E Deus falou ao meu coração assim: eu quero o teu maior sonho. Aí eu falei: Jesus, meu maior sonho é casar. E sim, agora? Né? E aquela angústia quando o Espírito Santo vem, ele vem falando, quando Deus vem falando. Foi uma das experiências mais fantásticas que eu tive na vida. Com Deus. sim, Aí ele falou assim: não, eu quero. Eu quero o teu sonho, o teu maior sonho eu quero pra mim. Eu quero, eu vou cuidar dele. Eu falei: Deus, eu não posso entregar. Eu falei: Senhor, eu quero casar, eu quero ter filhos. E Deus falou muito no meu coração: se eu quiser dar, eu vou dar. sim, Senão, pelas nações você vai ter filhos. Né? Você vai cuidar de crianças que vão ser como seus filhos. E Deus foi falando, né? E eu quase não acredito, não falando, não pode ser que é Deus, não pode ser. Ele não vai sim, pedir uma coisa. Eu no meu coração eu falava, não pode ser. Na minha mente eu falava assim, não pode ser que é Deus, não pode ser. Aí um tempo que eu passou ali uns minutos, eu falando com Deus, eu falei, ok, Espírito Santo, se é da tua vontade, me dá força, porque eu não tenho força para entregar isso. Eu não tenho sim, força. E eu não tenho vontade nenhuma de entregar. Mas se é, me dá força, me dá vontade para mim entregar isso, né? Esse sonho para ti, né? E eu entreguei. E teve a ministração, eu só sei que eu passava chorando. A ministração, passei toda a ministração chorando, os louvores eu passei chorando. E quando o pastor ele terminou de pregar, ele falou assim: quem quiser oração, né, se ajoelhe no lugar aí onde você está, né, ou fique de pé. E eu literalmente fui pro chão, né? sim, Fui uma das primeiras. E ele era sempre tipo um quadrado assim que a gente fazia, né? Sentava em quadrado, porque tinha um púlpito na frente, uma área assim. E
ele começou da outra ponta. Eu tava bem no final aqui, ele começou da outra ponta. E ele começou vindo. Quando ele colocou a mão na minha cabeça, Deus usou ele para falar que aquilo que eu tava sentindo não era de mim. Que não era para mim se preocupar, que não era da minha cabeça, não era algo, nada de mim. Que era Deus que tava querendo que eu me esvaziasse para ele poder me encher, né? Então ali eu vi um cuidado de Deus e foi indo, né? Era algo que você se preocupava muito e talvez tirava o teu tempo Isso aí. com Deus, né? Por causa da preocupação. E Isso foi acontece com a gente direto, né? acontece. Eu só me lembro que depois passou a tarde, eu falei, mãe, eu peguei o telefone e liguei, mãe, eu acho que eu não vou casar. Eu liguei pra ela. Eu peguei, aí eu chorando, eu falei, te prepara, mãe. Eu não sei se um dia eu vou casar, não sei o que vai acontecer, mas te prepara que pros próximos anos eu não vou casar. E foi indo, só que eu orava. No meu estágio em Marechal, eu tive um sonho. Eu via o meu casamento. Não, tô errada. Ainda no seminário, Deus me deu uma visão do meu casamento. Erro, né? Foi no seminário que Deus me deu uma visão do meu casamento. Eu via quem era, mas não conseguia ver do pescoço para cima. Deus só mostrava até aqui, sabe? O rosto eu não conseguia enxergar. Sim. Só que havia um detalhe nisso tudo que eu nunca contei para ninguém. Né? Nunca. Depois que as coisas foram se desenrolando, né? A gente foi se conhecendo, eu percebi, né? Ele era um pouquinho mais baixinho do que eu. Alguns centímetros mais baixo, né? Eu conseguia, assim, ver ele, mas de uma parte que eu notava que ele era mais baixo. Um pouquinho mais baixo. E foi indo, né? Esse sonho Deus me deu e eu guardei comigo, né? Até eu tenho anotado ele certinho, né? Mas Deus deu algo pra mim, né? Ele restituiu, né? Pra mim ele restituiu algo. Mas foi antes de ele pedir esse sonho. Dele pedir, né? A questão do casamento. Então, foi um tempo antes que ele me deu esse sonho e depois ele me pediu, né? Sim. Era como se ele mostrasse, Deus mostrasse alguma coisa, né? Você ansiar por isso e depois ele dizer, não, agora sou eu que vou cuidar, né? Agora você faz o que tem de fazer, né? Faz a minha obra, né? Que eu tô cuidando disso. Sim. Talvez não era que ele estava falando, você nunca vai casar, mas simplesmente estava pedindo para ele cuidar disso, né? Sim, era essa parte. Mas como a gente é muito sentimentalista, né? Muito dramático, né? Sim. No primeiro momento a gente já acha que é a minha mãe ia dizer o bicho de 7 cabeças, né? A gente já faz a tempestade de copo d'água. Mas aí eu falei, mãe, eu não sei quando que eu vou casar, então, né? Te prepara, eu falei. E foi indo, né? Foi passando o tempo, eu fiz o estágio, fui para a Alemanha. E nisso tudo, né? Algo que eu falava sempre, né? Porque ainda da questão da depressão, eu tinha coisas que eu precisava ser curada, né? Eu precisava ser trabalhada, né? E todos nós temos questões, nós temos as cicatrizes que nos marcam. Sim. E eu falava, algo que eu coloquei no meu coração, eu falei, Deus, eu não quero entrar num relacionamento sem antes estar pronta, sem antes estar curada, né? E Deus proporcionou esse tempo, então eu comecei a acompanhar, né? Uma psicóloga me acompanhou, eu passei um tempo de cura ali também, né? Onde eu fui curada. Então, esse período antes de conhecer o Davison, né? Eu estava sendo tratada. Sim. Porque eu sabia das minhas falhas, eu sabia das minhas imperfeições, eu sabia daquilo que me faltava, sabe? Que eu precisava trabalhar, né? Questão da autoestima, muitas outras coisas, né? Sim. O amor e principalmente desfrutar desse amor de Deus, né? Como pai, com cuidado. Foi ali que eu comecei a descobrir coisas, sabe? A respeito do amor de Deus, a descobrir muito mais, sabe? A mergulhar. Sim. E um dia, né? Chegou uma solicitação de amizade no Facebook, né? E eu não era de aceitar pessoas estranhas, né? Fora do círculo social. Era estranho e ele tinha ali no questão do local onde ele estava, no Facebook, né? Que era do Rio Grande, né? E tem uma a região de Rio Grande, né? Mas é mais pra banda de Porto Alegre, né? Sim.
E eu falei, mas da onde que ele é? Não tinha amigo em comum, não tinha nada. Não tinha nenhum amigo em comum. Não tinha nenhum amigo em comum. Eu falei, meu Deus, o que que agora? O que que eu faço, né? Sim. E ele mandou uma mensagem no Messenger, né? Mas antes disso, né, eu fiquei, aceito, não aceito. Eu comecei a olhar, né, o perfil, né, do camarada e comecei a olhar. E fui olhando, missionário no Paraguai, pregava, tal, né? Eu pensei, pô, Começou o interesse. alguma coisa tem de diferente, mas não me chamou a atenção. Não me chamou a atenção. Uhum. Aí eu falei, não, vou aceitar por aceitar, né? Sim. Vou aceitar, né? E aceitei. Aceitei a amizade. E a gente começou a conversar. Né? Começou a conversar e conversar. E teve uma parte que ele falou que me fez, tanto em questão da chamada missionária, né? Que me fez entender que tinha alguém com o mesmo propósito que meu, né? Que o meu. Sim. Que era... Eu sabia que Deus tinha me chamado para as nações, para povos, né? Sabia que Deus tinha me chamado... Não sei ainda de que forma isso vai acontecer, Sim. mas eu sei que Deus, ele sabe de tudo, né? E precisava de alguém, né, com o mesmo chamado, não diferente, com a mesma paixão, né, pelas almas, ou talvez mais, né? Com o mesmo desejo pelas nações. E ele começou a falar, né, contar e tal, o propósito dele. Só que antes, teve uma coisa que ele fez. E eu acho que ele foi direcionado por Deus, porque se fosse de outra forma, ele não ia ter conseguido chegar, né? Ele falou assim, ele mandou, sou um jovem e tal, né? Tô buscando jovens missionários para montar um grupo para compartilhar experiências. Esperto ele. É uma coisa que a gente brinca, né? O grupo de dois. Ele foi esperto. E foi nisso, né? A gente começou a conversar e teve uma chamada de vídeo, mas a primeira imagem que ele mandou foi dele fazendo cuscuz, né? Ele tava fazendo cuscuz e como havia uma diferença de 5 horas, né? Sim. Lá era meia-noite, né? 11 horas, aqui é 4, 5 horas Sim. da tarde, né? Então aqui é 1 da manhã, lá já tava amanhecendo, né? Sim. E eu sempre vi essa diferença de fuso horário, né? Então, começou bem difícil, mas é uma coisa que, através né, das experiências que ele teve, né, daquilo que Deus proporcionou para ele, a gente foi descobrindo que a gente tinha em comum, né? O sonho que ele teve quando ele era, né, mais jovem. Então, tudo isso foi contando, né? Foi contando. E essa foto que ele fala é uma foto que eu tirei na segunda vez que eu fui para a Alemanha, num parque muito famoso na Holanda. Sim. Então, olha, eu fico imaginando assim, ele teve um sonho lá na adolescência e eu fui, né, Viver isso muito muito depois. tempo depois, muito tempo depois. Sim. E por incrível que pareça, a gente sempre estava perto. Sim. Nunca estava perto. E antes de eu ir para a Alemanha, sempre surgia a oportunidade para mim vir para Santa Rosa. Mas eu nunca consegui vir para Santa Rosa, né? E a pastora sempre nos convidava para estar em Santa Rosa, para vir com ela, passar o dia. Sim. E eu nunca conseguia. Nunca deu certo. Um dia furou o pneu, outro dia deu isso, outro dia deu aquilo. Nunca deu certo para a gente estar em Santa Rosa. Mas isso foi indo, né? Foi indo. E depois eu estava na Alemanha. Na metade do tempo em que eu estava lá, ali por agosto, final de agosto, né? A gente começou a conversar. Mas teve um momento, no início do ano, que eu fiz uma oração para Deus. Eu falei, Deus, se não aparecer meu esposo nesse período que eu estiver aqui, esse 1 ano, né? Um ano. Eu falei, Deus, 1 ano e 6 meses. Eu disse para Deus, 1 ano e 6 meses, né? E depois disso eu vou, de uma forma ou de outra, eu vou para as missões. Não sei como eu vou, não sei, né, de que condições eu vou. Mas eu vou ir. Eu me lembro que eu fiz ali no comecinho de fevereiro essa oração. E foi passando o tempo. Em agosto surgiu, né? Ali final de agosto surgiu o Bendita. E a gente começou a namorar. E a gente viu nisso, né, uma confirmação de Deus, né? Ele visitou minha família. E a minha família acolheu ele, né? Sim. E a mãe falou assim, não, é ele, né? É ele, então. E foi tudo muito rápido, né? Foi muito rápido. Então tua família conheceu ele antes pessoalmente do que você. Antes. Muito antes. Muito antes. Sim. E foi
indo, né? A gente conversando e quando chegou ali pelo dia 12, 13 de dezembro, eu estava voltando. E estava terminando o tempo ali. E no dia, eu creio que ali pelo dia 12, dia 13, eu estava voltando, Uhum. né? As minhas passagens já estavam ok. Só que houve um incidente ali, eu ia viajar num domingo de manhã, né? Uhum. Eu ia chegar ali no Brasil, ah, lá, né, como há essa diferença, eu ia chegar no Brasil, né, à tarde, né, Sim. na segunda de manhã. Ali bem cedinho eu ia chegar, na segunda de manhã. E houve um imprevisto que eu não consegui pegar o avião. Né, e eu já liguei, falei, olha, não sei se vai dar para eu voltar. Era fim de ano, cheio, Uhum. muito lotado os aeroportos. E eu falei, olha, não sei se vai dar certo, né? Não sei nem se vocês compensa vocês sair ali do interior, né, Sim. para ir para Porto Alegre e me buscar, né? Aí a mãe falou assim, não, deixa eles ir, né? Eles vão, vai dar tudo certo, a gente tá orando aqui. Deu tudo certo. Consegui um assento nos últimos minutos, consegui um Sim. assento e consegui embarcar. Cheguei, né? Cheguei em Porto Alegre e eu falei, e agora, meu Deus, a mão gelada. Eu cansada, muito cansada, né? Sim. E ali saindo da parte onde as bagagens. Aí eu falei, meu Deus, é agora. É agora. E eu vi de longe, né? Meu pai, mas não tinha visto ele, né? Aham. E eu até me abaixei no carrinho, né? Me abaixei pra que eles não me percebessem, né? Mas meu Aham. pai percebeu. Ai, um monte de mala, né? Sim. E daí meu pai percebeu. E ali foi onde a gente se encontrou a primeira vez, né? Uhum. Foi, como eu posso dizer, foi algo extraordinário, né? Sim. Ele tava tremendo, tremendo, tremendo. Eu acho que por estar tão cansada, eu não Sim, não consegui conseguiu reagir muito. desfrutar daquele momento. Aham. Tava esgotada. E aquela coisa assim, a primeira vez, e a gente até era bem diferente, sabe? Sim. Bem, né, a primeira vez, eu tenho um namorado aqui, tô aqui. Então, era difícil, sabe? Pra mim Sim. era difícil. E até a gente se, né, criar um vínculo e a gente Uhum. começar, sabe? A conversar, tá ali frente a frente, eu tenho essa pessoa frente a frente. Sim. Então demorou um pouquinho, né, até a gente Uhum. se ajustar. Mas no dia 26 de dezembro a gente noivou e no 23 de abril desse ano a gente casou. Sim. Então foi assim muito rápido, eu ainda estou Processando. processando tudo isso. Sim. E ele era coordenador geral do grupo de jovens aqui de Santa Sim. Rosa. E eu falava assim, não acredito. Eu falei, não acredito. Não acredito que Deus me deu alguém com uma responsabilidade, Sim. né? E eu, com essa dificuldade de conversar com as pessoas, de interagir com as pessoas, né? Para mim tá sendo tudo novo, Uhum. né? Ter uma responsabilidade dessas, estar à frente de um trabalho desses. Mas Deus deu graça até agora, né? Você sente que tá conseguindo se desenvolver mais, assim, nessa área Então, de... é como assim, estão jogando você ali, Aham. agora você precisa aprender, né? Você precisa aprender a caminhar Sim. sozinho, né? Então, Deus está colocando em situações que para mim é desagradável, mas que eu preciso passar para mim Uhum. poder desenvolver isso, né? Sim. E agora você, então, já está casada, né? E na área profissional você é massoterapeuta, é isso? Isso, estou terminando minha especialização Uhum. em massoterapia, né? Mais voltada para mulheres, né? Uhum. E eu vejo isso uma forma, também um cuidado de Deus na minha vida, Uhum. né? Porque é uma coisa que eu amo, Sim. né? Uma coisa que eu gosto de fazer isso. O meu avô, lá da parte da mãe, ele é massagista, né? Então Uhum. eu creio que sou a única da família que desenvolveu isso, né? E é uma Sim. coisa que eu gosto. Cuidar, poder aliviar as pessoas, sabe? Uhum. Tirar um pouco da dor, da fadiga, do cansaço que elas sentem, né? Sim. Pra mim, é recompensador isso. Uhum. Isso aí, então se você é de Santa Rosa e é uma mulher e tá precisando de uma massagem, então chama a Isso. Elizabeth. A gente vai deixar o Instagram e o teu contato ali para as Isso. pessoas poderem te achar, né? Para Isso. conversar contigo. E você vai sair relaxada, tranquila, Isso. sem dores.
Isso aí. Quais são as expectativas, assim, para os próximos tempos, assim? Ah, assim, são altas, Aham. mas é aquilo, a gente não sabe o que Deus tem pra nossa vida, né? Sim, Eu só sei que as coisas estão se encaminhando, né, pro propósito de Deus, sim. né? Eu também sei que o nosso tempo aqui é um tempo determinado, não é um tempo final, né? Uhum. Deus, ele falou muito esses últimos tempos que Deus tinha algo grande conosco, que nós não iríamos ficar aqui muito tempo. Eu sei que é um tempo, né? Sim, E uma coisa que eu oro muito é para fazer a vontade de Deus nesse tempo, sim. né? Aonde eu estou aqui, onde Ele me colocou, né? Não sei, através da vida das pessoas, né? De alguma forma, por amizades. Então, eu quero fazer a vontade de Deus para esse tempo, Uhum. né? E as coisas, né? O demais, Deus ele vai prover, Uhum. né? Isso aí. Então, pra gente terminar aqui, eu gostaria que você deixasse uma palavra pro pessoal que assiste, né? Algo que você sente, assim, que gostaria de compartilhar para o relevo espiritual das pessoas. Bom, a minha mensagem final é: não importa a sua história, não importa o quanto você sofreu, né, o que você passou, se você é cristão ou não, né? Deus ele sempre tem uma forma de nos atrair até Ele. Sim. Às vezes é um pouco mais difícil, às vezes é um pouco mais dolorido esse processo. Às vezes ele vai demorar um tempo, mas as promessas de Deus, elas se cumprem. E elas vão se cumprir se a gente está num propósito com Ele. Então, a minha palavra é: fique no propósito, permaneça no propósito, que Deus ele vai se encarregar de realizar esse propósito. É isso aí. Muito obrigada Eu por que aceitar o agradeço. convite. Foi muito boa a conversa. A gente poderia Foi. continuar conversando, né? Horas. Mas é muito bom. Então, muito obrigada mesmo. Foi Muito uma alegria te obrigada. receber aqui. Que Deus te use muito, Amém. muito para alcançar vidas e muitas pessoas, né, pelas nações. Isso. É isso aí, pessoal. Então, finalizamos aqui com mais um Talmidim Podcast. Já curta esse vídeo, compartilhe com alguém que você acha que precisa ouvir, né? O que foi compartilhado aqui. Compartilhe com essa pessoa. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, que vai estar nos ajudando também. E, claro, não esqueça de curtir. É isso aí, pessoal. Que Deus te abençoe e que você possa continuar nos acompanhando aqui. Tchau, tchau. Tchau.